noite. Bem com vocês? Olha, eu tenho que confessar umas coisas aqui para vocês. Tenho que tirar o chapéu para vocês, tá? Porque quando eu estava vindo de Novo Hamburgo, eu moro em Novo Hamburgo, estava caindo um pé d'água. Vocês conhecem a expressão? Pé d'água? Também é. A gente nem gosta de falar muito de negócio de água, porque já lembra umas coisas ruins, né? Mas era uma chuvarada e eu pensei, olha, vai estar eu, o ancião, o diácono vai abrir a igreja e o pessoal que da família, porque o programa é deles, né? E o resto vai estar em casa se protegendo das goteiras. Mas eu estou surpreso e parabéns, porque você saiu de casa, acho que deu uma acalmada na chuva, né? Deu uma acalmada nessa hora. Que bom. E aí facilita a gente poder estar aqui nessa noite, mas é um privilégio estar aqui com vocês. Parabéns ao pessoal do Ministério da Família pela decoração, pelo programa, por ter convidado o pessoal de lugar, pelos amigos que estão com a gente aí, que já estão mais sorridentes, todo mundo ganhou presente ali, né? Toda a família foi presenteada, pelo que eu acompanhei aqui. E é muito bom nós estarmos juntos, mas vocês acham que terminou os presentes, não? Ainda não, Jorge. Não ganhou nada, Jorge? Então a tua chance é agora. Eu trouxe algumas coisinhas aqui, vamos ver se vocês vão gostar, né? Tem embalagem, não é embalagem bonita que nem a deles, uma sacola, aquela supermercado, bem. O importante é o que tem dentro, né? Só que aqui não é sorteio, tá, gente? Aqui você vai ter que fazer algumas coisas não é fácil assim para ganhar. Bom, vamos lá. É sobre família. E às vezes quando fala assim, vai ser programa de família, o jovem já pensa, não é para mim esse negócio. Mas eu quero saber se tem algum casal de namorados aqui. Tem ninguém namorando? Tudo casado. Tem alguém namorando aqui, gente? O que está acontecendo? Tem? Quem é que está namorando aí? Quem está namorando? Esses dois estão namorando? Os dois estão namorando? O outro? Eles estão ali, eles se abraçam, não dá para saber eles. Alguém de vocês tem namorada? Não? Os caras não se assumem, olha, é por isso que está difícil a situação. Aí, os que conhecem, quem é que tem namorado dos dois? Nenhum? É só vontade. Tem alguém noivo aqui? Não tem? Quem é que tem 1 ano de casado? Tem alguém aqui? Rapaz, que coisa. Vamos pro outro, então. Gente experiente, né? Vamos lá, quem é que tem alguém aqui com 40 anos de casamento? 50? 50? A senhora tem 50 anos. Quanto? 54 anos. Você é assim, tem que não. Os conselhos de presente. Cadê o boy? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Já tem 54 anos de casado. Olha, parabéns, viu? Esse livro aí é só para vocês dar para alguém, né? Eu não tenho mais. Parabéns, viu? Parabéns, Deus continue abençoando vocês. Vamos lá, o próximo agora, tá? Esse eu vou dar para quem levantar primeiro, que eu acho que tem mais de um. Quem é que faz uma família que faz culto familiar todo dia? Pá, mas daí só dá eles, gente. É por isso que está 55 anos. Eu já dei lá, vem cá, lá atrás, não sei os nomes ainda, tá, gente? Vai ganhar um devocional da família. Ok, isso é um devocional, uma meditação para cada dia. Ela não tem data, então você pode usar ela. Não precisa ser só esse ano. Aí, amigão, mas aí, meu amigo que no início do culto ele estava. Aí não precisa número, não. Aqui é só pela. Valeu. Continue firmes, tá? Para enriquecer o culto lá. Bom, eu vou levar embora, então. Porque sobre namoro, como ninguém está namorando ali. Eu nunca tinha visto um negócio desse na igreja. Tem alguém? Tu aceita? Então lá já estão afim, né? Eu estou com vontade, já é uma coisa. Pelo menos estou com vontade de namorar esse Alexandre, já é uma grande coisa. Mas vamos lá, vamos para a mensagem aqui. Vou convidar você para abrir sua Bíblia, você que trouxe ela, ou se não, no seu celular, no Evangelho de João. Evangelho de João,
capítulo 2. João, capítulo 2. É o quarto livro do Novo Testamento, é o último dos Evangelhos. No capítulo 2 a gente vai acompanhar uma situação que Jesus vivenciou, tirar algumas lições dessa história aqui. João 2, se você encontrou, feche os olhos comigo, vamos fazer mais uma breve oração e aí vamos ler o texto. Bondoso Deus, obrigado por nós estarmos juntos nessa noite aqui na tua casa, por estarmos aqui com os nossos amigos, um momento feliz, oportunidade de poder estar aqui adorando o teu nome. Já expressamos a nossa adoração, expressamos nosso reconhecimento do que o Senhor representa para nós, cantando, louvando, e agora nós vamos ouvir o Senhor falar a nós através da Bíblia, da tua palavra. Pedimos que esteja conosco, nos dando entendimento, nos dando compreensão e, acima de tudo, disposição para praticarmos aquilo que vamos aprender nessa noite, ou relembrar nessa noite. E nós pedimos por isso, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai acompanhar comigo a partir do verso 1, João 2, a partir do capítulo 2 e a partir do versículo 1. A minha versão diz assim: 3 dias depois, algumas pessoas perguntam que às vezes o texto começa em 3 dias, 6 dias, 5 dias, então é depois do quê? Depois do último relato, que vem antes do que a gente está lendo, ok? Então a última situação é ali a situação com Filipe e Natanael. Então 3 dias depois desse momento está acontecendo o que a gente está lendo agora. 3 dias depois houve um casamento aonde? Caná da Galileia. Dá uma pausa aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse lugar, ok? É uma cidadezinha pequena, ficava a 13 quilômetros de Nazaré. O que lembra Nazaré? O que você lembra de falar Nazaré? Onde Jesus foi criado. Jesus cresceu, se criou, trabalhou, ok? Onde ele viveu ali por boa parte da sua vida. Então, essa cidade de Caná ficava a 13 quilômetros de Nazaré. 160 quilômetros de Jerusalém, que era a capital de Israel, então era bem distante, e você sabe, naquele tempo eles não tinham os recursos que a gente tem hoje para fazer uma viagem. Então, uma viagem de Caná até Jerusalém é uma viagem bem longa, né? O melhor meio de locomoção que eles tinham era um jumento, muitas vezes, né? Cavalo dificilmente alguém tinha, então levava muitos dias para fazer essa viagem. E ficava também a 40 quilômetros de Cafarnaum, uma outra cidade conhecida, onde Jesus fez muitos dos seus milagres. E o significado de Caná é lugar das canas. Então, provavelmente, isso é uma cultura comum ali, a cana de açúcar, e por isso, então, o nome é dado para a cidade. Ok? Então, vamos lá. Continue acompanhando aí, isso é só para você entender um pouquinho do contexto de onde estava acontecendo essa cerimônia ou esse casamento. Vou começar de novo. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Verso 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram, e quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. E aí o último verso que eu vou ler com vocês, verso 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ok? Deixa eu situar você no tempo agora. Eu situei inicialmente você geograficamente, dando a localização de Caná. Agora, quando isso aqui aconteceu? Ok? Faziam apenas 2 meses Jesus tinha saído de casa. Saiu de casa para quê? Para dar início ao ministério dele. Você sabe que ele trabalhou na carpintaria com José por muitos anos. José já era falecido. E aí então ele sai para realizar o seu trabalho, a missão que ele tinha que realizar.
E agora então, antes disso aqui, havia acontecido duas coisas no ministério de Jesus: o batismo dele, naturalmente, e o período em que ele fica no deserto por 40 dias. Você lembra disso, né? Ele permaneceu 40 dias no deserto, foi tentado severamente naquele período. E agora então, após esse período, ele está participando desse casamento. Ele ainda apresenta os traços daqueles dias no deserto onde ele jejuou. Então você imagina, a gente às vezes faz um jejum aí de umas poucas horas ou poucos dias, já a coisa fica feia, né? Você imagina passar todo esse tempo sem comer. Isso é uma coisa assim que a gente fica impressionado. Mas então essas situações tinham acontecido e agora ele se encontra nessa cerimônia de casamento. Os casamentos em termos bíblicos eram bem diferentes dos nossos. Hoje, uma cerimônia, eu fiz domingo passado um casamento ali em Sapucaia. Aí a cerimonialista, ela era estreante, ela estava mais nervosa que o noivo e a noiva, porque ela tinha que organizar o casamento, nunca tinha feito um. Aí ela olhou para mim, viu que eu tenho cara de velho, de quem já participou de um casamento, e perguntou assim: eu acho que tu é mais experiente que eu. Quanto tempo dura esse negócio? Eu disse: olha, os casamentos que eu faço duram 40 minutos. Não dura mais de 40 minutos, agora vai depender também da entrada do pessoal, da noiva chegar e tal. Então, mas assim, depois que começa a entrar a turma, em 40 minutos está tudo resolvido. Os casamentos dos tempos bíblicos, período do Novo Testamento, duravam uma semana. Pô, coisa boa, né? Só uma festa, né? Hoje em dia a gente trabalha tanto que só dá para casar em 40 minutos. Tem que resumir mais. Mas o fato é o seguinte, gente. Vocês viram no verso 11, do capítulo 2 ali, está dizendo que esse foi o primeiro milagre. João chama de sinais dos milagres, ok? Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Entenda que nada na Bíblia relacionado a Jesus acontecia por acaso, aleatoriamente. De repente, vou fazer isso agora. Tudo tinha um propósito. Tudo tinha um propósito. Tudo tinha uma lição importante para aquela época e para todas as gerações que viriam posteriormente. Qual é a grande lição de Jesus ter realizado o primeiro milagre dele em casamento? Ele quis dizer uma coisa para a gente: que depois dele, a coisa mais importante da nossa vida é a família. Amém? Amém. Quando Jesus realiza o primeiro milagre em casamento, ele está querendo dizer que depois de Deus, a coisa mais importante na vida da gente é a nossa família. Parece uma coisa meio óbvia, mas na prática às vezes não é tão simples da gente realizar. Vou falar algumas coisas, tá? Para as mulheres tentar entender um pouco a gente. Não é fácil, eu admiro vocês. Aquela ali, o lugar no céu dela está garantido. Amém, né, irmão? Até ele com medo de dizer amém, já reconhece. Desculpa, eu vou mexer aqui, tá? Não consigo ficar parado porque essa demanda funciona me acompanhando. Não é fácil estar conosco. Nossa, não precisa comprar, senão vai ficar ruim para ele. Mas é que ele é homem meio então. O homem não é muito chegado em. Dá licença, me permite? Tá? Não estou com a minha aqui, então eu tenho que pegar emprestado dos outros. Não, a gente não é muito fácil de dizer palavras. Não vou falar declaração, pode dar uma confusão, o trabalho está filmando aqui, né? Mas de falar palavras bonitas, fazer declaração, a gente é meio duro para essas coisas. Okay? Então, a forma que o homem normalmente mostra o carinho que ele tem, ou quanto a família e a esposa valem para ele, é oferecendo, é provendo as necessidades. Ok? É provendo os recursos, as coisas materiais para dar conforto para a família, certo? Só que para isso, para você poder dar uma boa condição de vida, o que precisa fazer? A não ser que você vende berço de ouro, não sei se é o caso de alguém aqui, você vai ter que trabalhar bastante. Então, a gente bem intencionado no desejo de oferecer conforto para a família, né? Poder dar as coisas que a família quer, uma boa casa, um mobiliário legal, poder dar uma boa escola para os filhos, aquela coisa toda, a gente vai ter que trabalhar bastante. Só que às vezes, apesar de estar bem intencionado, porque essa é a maneira de demonstrar quanto a família é importante para a gente, o trabalho acaba se tornando uma coisa que absorve boa parte do nosso tempo. E a mulher e os filhos gostam ou não gostam de ter uma coisinha nova em casa? Gostam ou não gostam? Ganhar um presentinho, uma roupinha nova de vez em quando, ter um mimo, é bom, não é? É bom, mas entenda que tão importante quanto ganhar as coisas materiais é ganhar atenção. Eu vou compartilhar uma situação
que foi a minha realidade quando criança. A gente tinha uma vida confortável. Meu pai trabalhava muito. Eu não via ele de manhã, porque quando eu acordava ele já tinha saído, e eu não via ele de noite, porque quando ele chegava eu já estava dormindo. Mas a gente tinha as coisas. Eu queria um brinquedo, eles podiam dar. Mas o que era mais importante para mim do que isso? Meu pai nunca teve tempo de perguntar para mim como é que tinha sido meu dia, como é que tinha sido a escola, o que estava acontecendo, o que não estava e tal. Então, hoje, ele está com 80 anos. Até hoje ele pede perdão por muitas coisas, coitado. E eu digo, pai, hoje eu entendo, tu queria dar o melhor pra gente. Trabalhava muito porque teve 3 filhos, então nunca foi fácil ter filhos, nem no passado, muito mais difícil ainda hoje. Mas então a gente tem que cuidar que, bem intencionado, a gente pode inverter a ordem das coisas. Então, qual é que é a escala de valores? As primeiras, a sequência aí. Qual é a primeira coisa? O que deve ser a coisa mais importante da vida da gente? Deus deve estar em primeiro lugar. E depois nossa família. Foi isso que Jesus quis ensinar ao fazer o primeiro milagre dele em um casamento. Amém? Então não esqueça disso. Eu vou te dizer uma coisa muito importante. De repente você está pensando, mas por que família é tão importante? Eu vou te falar uma coisa que não é conversa fiada, não é coisa que eu ouvi por aí, é coisa que eu vivi. Quando está tudo bem, quando aqui está cheio, o meu está vazio, vocês já estão vendo, né? Os dois, e as calças de né? Está cheio de gente na volta. É todo mundo, meu amigão, tapa nas costas. Quando uma coisa feia, quem é que fica com a gente? Quem é que fica? A família. Quando a vida dá os golpes na gente, quem fica é a família. Grava isso, tá? Se você não passou nada na tua vida, então espero que também você passar para aprender isso. Mas é a família que vai estar sempre com a gente. São os que amam a gente verdade. Toda família tem problema. Não tem, eu sei que tem gente pensando, não conhece a minha. Mas nenhuma família é perfeita. Não pense que a tua é a pior do mundo, porque sempre tem gente pior do que nós. Sempre tem uma família pior do que nós. Mas perceba uma coisa sobre essa questão da importância da família. Note que quando a família não está bem, todo o restante que envolve a nossa vida também é afetado. Já notou? Pense num dia que não está legal, ou deu uma situação ali com o teu esposo, ou com a tua esposa, ou com algum dos filhos, você sai estragado do dia. Você já sai ruim para trabalhar, ou para estudar, ou seja, o que você faz. Porque ali é o núcleo central da vida da gente. Ali, para a gente estar bem, a casa está bem. Quando a casa está bem, a gente consegue render em todas as outras coisas. Nisso aí você consegue ver a importância da sua família. Mas agora eu quero dar isso aqui que eu vou falar para você, eu tinha que cobrar. Sabia? Eu vou dar o segredo que você nunca ouviu. Agora para a sua vida, para o seu agora é casamento, tá? Os filhos agora só aprendem com os namoradores ali, tá? Depois que vocês lerem o livro e conquistaram a prometida, vocês botam em prática o que eu vou falar agora. Daí para de se cutucar, você sai cheio de hematoma daqui, tanto se bater. Eu vou dar 2 dicas, tá? Uma para os homens e uma para as mulheres. Que vale mais do que ouro, que eu vou falar agora. Fala primeiro para os homens ou primeiro para as mulheres? Para as mulheres? Tá, então já que os rapazes pediram aqui. Olha só, as necessidades, eu estou falando coisas que eu sei que você sabe, tá? Mas eu tenho que introduzir. As necessidades são diferentes. O que o homem espera da mulher é uma coisa, o que a mulher espera do homem é outra coisa. Certo? As mulheres às vezes reclamam que o homem parece que não gosta de estar em casa. O que não acontece, né? Se der lá só em Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, não acontece. E a mulher diz assim, por que quando a gente faz essa programação assim para famílias, gente de toda a ordem, assim, às vezes não é gente religiosa, por assim, você faz evangelismo, e aí no final as pessoas vêm conversar, porque ouvem a palestra e ficam, vocês sabem tudo, e você vai me ajudar a salvar o meu casamento. Eles vêm, pastor, o meu marido não gosta de ir em casa, ele gosta de ir para o bar, e lá ele fica até tarde da noite. E ele volta para casa só para dormir, já volta meio molhado, e em casa não gosta de ficar.
E eu fico ouvindo, né? Aí eu pergunto, quando ele chega em casa, como é que ele é recebido? Ah, mas ele já chega, né? Aquele cheiro. E aí você... Pois aí, como é que lá no bar ele é tratado? Ah, os amigos gostam dele. Ele joga bem sinuca. Eles elogiam, dizem que ele é o cara e tal. Então tá aí, a senhora já deu a resposta. O homem, ele gosta de ser valorizado, ele precisa se sentir importante em casa. Se o homem não chega em casa, trabalha, ele põe o pé, mas levar xingão. Tira essa toalha! Quem esqueceu a toalha na cama? E esse banheiro você mesmo disse, quando tu faz a barba, estou pegando alguns exemplos aqui. Aí o cara pensa assim, pá, mas eu levei pau o dia inteiro no trabalho, chego em casa agora. Aí, você acha que vai querer ficar ali? Acha que vai querer? A primeira chance que ele tiver, ele vai dar um fora. Agora, presta atenção, tá? Quando o teu marido, que aqui ninguém namora e nem é noivo, né? Estamos todo mundo casados. É subentendido isso para mim. Quando o teu marido fizer uma coisa, mulheres, escutem aqui, tá? Escutem o que eu vou falar para vocês. Quando teu marido fizer uma coisa, pode ser coisa simples. Valoriza aquilo. Quer ver? Ó? Ele vai trocar uma lâmpada. É fácil ou difícil trocar uma lâmpada? Difícil? Pô, desgravador falando isso aí. Ele vai trocar a lâmpada, tá? Presta atenção no detalhe. Ele vai trocar a lâmpada e faz aqui, ó. Aí quando ele faz aqui, salta o músculo. Aí você chega, abraça, nossa, amor, como tu é musculoso. Aí vai querer trocar as lâmpadas todas da casa. Vai se achar o Arnold Schwarzenegger. Ok, eu estou brincando, né? Mas coisa assim, vai lavar uma louça. Lava mal, fica cheio de espuma. Eu estou falando que é assim quando eu lavo. Mas aí você diz, nossa amor, como tu lava bem, que daí ele vai se motivar. Você vê que está fazendo sem ser mandado. Ok? Porque ele pensa, quando eu faço as coisinhas em casa, eu sou gente aqui, sou valorizado. Foi boa essa, homens? Valeu. Agora vai calma, ninguém rindo muito, vai sobrar para vocês agora. Tá? Vai sobrar para vocês agora. Então, homens, escuta uma coisa agora, tá? Às vezes você pensa assim, essa minha mulher é muito chata. Ela está sempre se metendo no palpite e estragando meu prazer. Você vai assistir lá na TV e ela chega e te pega em troço. Você quer ficar sossegado, ela vem falar um negócio. Bem na hora que você queria fazer uma coisa que você gosta, ela aparece para pedir um troço que tu não gosta ou para atrapalhar, estragar o teu barato. Vou te explicar por quê agora. Olha, eles estão assim. Mulheres, pois eu quero um aperto de mão nessa aí, tá? Escuta uma coisa. O homem precisa de quê? Qual é a necessidade maior do homem? Valorização e conhecimento. A mulher, ela quer saber se ela é a primeira na tua vida, se ela é mais importante. Quando ela vem incomodar, entre aspas, na verdade ela não quer incomodar, ela não tem nada contra o teu programa, o teu jogo que vai assistir, ou teus amigos, tu daqui a pouco quer conversar com eles. Ela faz isso, sabe por quê? Ela só quer ver se ela é mais importante que aquilo. Vou contar uma historinha para vocês, posso? Eu só não vou dizer o time para não dar briga aqui dentro. Esse dia eu estava louco para assistir um jogo do meu time. E aí eu me organizei para na hora tá tudo certo. E aí sentei no sofá, pensei, hoje vou assistir o meu time, que está melhorando um pouquinho. Já tem uma pista, né? Já. Esse ano ganhou um troféuzinho de novo. A gente até se ilude, né? Sentei no sofá. Quando eu liguei a TV, que eu comecei a botar assim o jogo, chegou ela. Chegou, deu uma olhada na TV, sentou, vai olhar jogo. Deixa eu dar um contexto, tá? Se eu quero que a minha mulher suma, é só botar um futebol. Se eu quiser ver ela longe de mim, é só botar um futebol na TV que ela desaparece. Parece assim, uma mágica. E aí, só que eu já aprendi um pouquinho na vida, né? Aí quando ela falou aquilo, você vai assistir jogo, eu já entendi. Tipo assim,
eu estou aqui para assistir o jogo. Ela sabe que eu não gosto. Tudo isso eu já estava, né, processando na minha cabeça. Aí eu disse assim, tu vai ficar aqui comigo? Eu ia, né? Não, se tu vai ficar comigo, eu assisto outra coisa. Sabia uma vez? Escuta, aprende agora. Aprende o que eu estou ouvindo. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Quando eu falei isso, ela me deu um beijo assim, não posso assistir teu jogo, eu vou lá dentro fazer um negócio. Ela só queria saber se ela era mais importante. Quando ela viu que eu abriria a mão de olhar o jogo por causa dela, estava tudo certo. Olhei meu jogo, o time ganhou, ela fez as coisas dela, foi aquela parceria a noite inteira. Não, porque dormiu bem, fico pensando assim. Ok? Às vezes a mulher, ela vai fazer algumas coisas, você vai pensar assim, que ela está querendo te incomodar, ela não gosta, não é nada disso. Ela só quer ver se ela ainda é mais importante que os teus hobbies, aquilo que tu considera importante para ti. Valeu? Ainda bem que ela está gravando para você assistir de novo até aprender. Ok, gente? Quando a gente, algumas coisas, estou dando uma dica para cada um, teria muitas outras, mas quando a gente tem coisas simples, eu estou falando coisa muito simples, mas que para o homem ou a mulher no relacionamento significa muito. E isso pode fazer uma grande diferença na harmonia do relacionamento. Ok? Mas na sequência da história, qual foi o grande acerto daquele casal? A gente não sabe o nome, só sabe que era de Caná. Qual foi o grande acerto deles naquela situação do casamento? Foi ter convidado Jesus. Amém? Amém. A grande dentro que eles deram foi ter convidado Jesus. Mas aí você deu a história, eu já li para vocês conhecem, você pode dizer assim, pastor, que diferença fez convidar Jesus? Se deu problema, deu ruim no casamento. Se faltou a bebida, Jesus estava lá e faltou a bebida, então qual é a diferença? Qual é a vantagem? Porque tudo na vida a gente pensa, qual vantagem a gente vai ter? E eu estou dizendo que a grande, o tempo que eles deram foi convidar Jesus, você pode estar pensando, tá, mas convidaram e faltou a bebida, então não tem vantagem nenhuma. Então deixa eu te dizer uma coisa. Eu casei dia 16 de julho de 1995. Vocês nem nascidos eram. A gente planejou aquele casamento 1 ano. Tudo planejado. Eu trabalhava e ela fazia as compras. É justo, né? Eu trabalhava ganhando dinheiro e ela ia com a minha mãe comprar as coisas e organizar a festa e tal. Seguimos as orientações todas, fizemos um cursinho de noivo, nos preservamos certinho, arrumando o figurino para o casamento, tudo certo, fazendo tudo conforme a vontade de Deus, pensando assim, vamos fazer tudo certo para Deus abençoar. Amém? Amém? Chegou o dia do casamento, o casamento seria às 5 da tarde no domingo. A semana inteira fez um sol e rachar. Foi na hora, meia hora antes, deu uma chuva pior que essa que deu antes do culto. Mas pensa na chuva que deu. E para nós homens, isso aí não é assim, mas as mulheres, né, que se produzem o reboco, pega a chuva, o reboco, vai tudo, né? E era aquela mulherada correndo, e era homem buscando, e aquela chuva caindo, e eu pensei, puxa vida, né? Essa chuva. Primeira coisa. Segunda coisa, a igreja que a gente casou, cabia 100 pessoas, era menor que essa aqui. Nós convidamos 150. Aí quando a gente se deu conta de que a nossa matemática não foi das melhores, o que a gente fez? A gente botou 30 para ser padrinho, para ficar tudo em pé na frente, para liberar mais banco para os convidados. Aí vocês imaginam como é que estava o negócio, né? E como ia ter, a festa era por conta dos noivos, então veio todo mundo, não faltou nenhum. E fora os infiltrados, que apareceram e descobriram que era boca livre. Aí quando a gente estava organizando o programa, um rapaz da igreja que tocava, cantava e tal, ele estava formando um conjuntinho e disse assim, Bruno, nós queríamos tocar meu casamento, cantar e tocar. Nós temos uma música especial. Se é uma música especial, então está tudo certo, não tinha pensado em quem ia cantar, tudo certo. Chegou na hora, grupo recém-formado, acostumado a cantar. Quando tinha muita gente na igreja, tinha 70 pessoas, naquele dia tinha mais que o dobro, bateu nervosismo, ninguém acertou nada, ele errou todas as notas no violão, o vocalista desafinou, tudo que podia, foi uma tragédia. Ainda bem que a gente perdeu o DVD que estava gravado no casamento, porque eu tinha uma vergonha quando aparecia aquela música, e a Lu só me olhava assim, e eu não sabia nem o que dizer, porque a gente tinha aceitado, né, que eles tocassem. Bom, não bastasse isso, termina a cerimônia, ainda bem. Antes que eu vou ensinar alguma coisa,
a gente vai por tudo, porque naquele tempo era casamento na igreja e depois a festa em outro lugar. Hoje, normalmente os casais já fazem tudo no mesmo lugar, esses locais, né, para eventos. E aí então quando a gente está chegando no clube, o carro levou nós, quando a gente vai entrar no salão, está distraído, está ali, né, no mundo da lua ainda. Quando abriu a porta assim que a gente entrou, estavam os jovens, a minha irmã mais nova, uma galera dela ali, foram jogar arroz. E em vez de jogar para cima, jogaram assim, ó, encheu de arroz na minha boca, quase me furaram os olhos de arroz, né? Entrei todo cego para dentro da festa. E assim foi. Vocês acham que terminou? Não. Só um dia para nós nunca mais esquecer. Nós estávamos sentados naquela mesa especial para os noivos e os pais e os convidados na frente. E nós ali, comendo e tal, né? Daqui a pouco chegou um responsável pelo clube, pelo restaurante do clube. E ele perguntou assim: vocês conhecem a fulana de tal? É minha esposa. Sim, minha tia. Ela está lá na cozinha jogando todo mundo no lixo, dizendo que a comida é uma porcaria. E alguém pode ir lá para controlar essa mulher? E aí saiu minha sogra lá para tentar conter. Então, alguns detalhes, tá, do casamento. Você vai pensar assim: nossa, pastor, que tragédia. Sim. Mas não importa se deu errado naquele dia. Detalhes da festa, da cerimônia. O que é importante? O que é importante? O importante é que a gente está casado, vai fazer 30 anos agora em julho. Amém? Uma frase que eu vi uma vez, uma senhora muito sábia, já falecida: não importa como a gente começa, importa como a gente termina. Não interessa tudo errado, se comer arroz cru no dia do casamento, se jogar a comida fora, se o cantor desafinou, tá, é desagradável na hora, mas o importante é que a gente está casado até hoje. Amém? Amém. E a lição é: o fato de Jesus estar presente lá no Caná e ter faltado a bebida não é o maior problema. A questão é por ele estar presente, o problema teve solução. Porque quando a gente está nesse mundo aqui afetado pelo pecado, independente de ser religioso ou não, a gente vai ter dificuldades, ok? Escuta isso aqui. Nós não vivemos na Disney, nós não vivemos no mundo da fantasia. Entenda uma coisa, que é muito difícil para as gerações novas entenderem. As novas gerações não entendem isso. Você pode ver que você que é um pouco mais maduro como eu, você, no tempo que você entrar num negócio para trabalhar, você ia ficar a vida inteira ali. Bom ou ruim, você aguentava no osso, ok? As novas gerações, como é que é hoje? Qualquer coisa que eles vão fazer, primeiro problema que aparecer: tá, não estou gostando, você larga tudo e sai das costas e vai para outra coisa. Nessa vida aqui, sempre vão ter desafios. E no casamento não vai ser diferente. Ok? Mas a diferença é que quando Jesus está presente, Ele sempre vai dar uma solução. Amém? Faltou a bebida ali, faltou o vinho, faltou o suco, faltou. Podia ter causado um alvoroço, até para quem ficou sabendo, houve. Mas quando acionaram ele, ele resolveu. Então escuta o que eu estou te dizendo. Trocar de pessoa não é a solução. Porque você só troca o problema. Porque não vai ter a mulher perfeita e não vai ter o homem perfeito. Se alguém já passou por isso, não se sinta ofendido. O importante, o que eu quero dizer? O importante é que o atual relacionamento que você está, não importa se é o segundo, terceiro ou primeiro, que esse dê certo, tá? Não estou aqui te julgando se você já não deu certo no relacionamento, ok? O importante é agora, onde você está, entenda isso. Trocar a pessoa não significa que você vai ser feliz. E eu vou dizer para vocês: eu já casei, eu perdi as contas quando eu já casei. E já perdi as contas de quanta gente eu casei, que já era a segunda ou terceira vez. E de todos esses que casaram de novo, só um dos que eu casei, e ontem eu estive com eles, que eu vejo que são felizes mesmo, que deram lá dentro de casar de novo. Os outros todos disseram assim: pá, você era primeiro, de novo, também está com problema e tal. Por quê? Porque a questão é que todas as pessoas têm dificuldades diferentes. A questão é a gente saber lidar com elas. E é isso que Jesus faz na vida da gente. Eu vou fazer 30 anos de casar perto deles, só uma criança no casamento, ok? O casal de 55 ali. E só a gente sabe que a gente passou nesses 30 anos. Mas o fato é que porque Deus estava presente, porque Ele era o principal na nossa casa,
é que a gente está chegando nos 30 anos. Porque a gente recorreu a Ele sempre em busca de ajuda. É que a gente está junto hoje. Amém? Amém. A gente tem plena consciência de que a gente está dando esse grande feito para os dias de hoje. 30 anos de casado é um grande feito. Isso é uma alegria muito grande que a gente tem. Porque Deus faz parte do nosso casamento. A gente colocou Ele ali. Agora eu vou te explicar como é que acontece isso, tá? Como é que acontece? Como é que a gente tem Deus dentro de casa? Eu quero mastigar isso aqui, para que você entenda. Deus deixou algumas coisas para a gente na Bíblia, alguns ensinamentos. E cada ensinamento que a gente chama de princípio, ele tem como objetivo proteger uma área da vida da gente. E Deus deixou para proteger a nossa casa algo chamado culto familiar. Você quer ver o cenário aqui que o pessoal preparou com muito carinho, muito bacana. Prepararam como se fosse uma sala, certo? Aí tem a parte das crianças aqui, tem uma mesinha, tem a Bíblia, né? A Bíblia de criança, a Bíblia de adulto, uma revistinha ali, e as poltroninhas ali. Então, o culto familiar é quando a família se reúne, independente de ser só o casal, de ter um filho, 2, 3, se a sogra mora junto, Deus tem misericórdia. Ok? Mas quem estiver na casa, se reúna para buscar Ele. É uma coisa simples, não precisa mais de 5 minutos. De repente alguém pensa assim, pastor, mas já vamos na igreja daqui a 5 minutos, o que você faz no culto familiar? Canta uma música, um hino, hoje bota no YouTube, música de Jesus, tem milhares ali. Lê um trecho da Bíblia, uma meditação, começa que eu dei para um dos casais, faz uma oração. Não precisa mais de 5 minutos. O que isso significa? Mas por que isso é importante? Apocalipse 3:20 diz assim, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Deus, Ele é educado. Ele não entra onde ele não é convidado. Ele não gosta de ser uma pessoa desagradável, intrometida, ok? Agora, quando tem culto, quando eu realizo o culto familiar, eu reúno minha família em algum momento, eu estou dizendo para Deus o seguinte, Senhor, o Senhor é o nosso convidado. A gente quer a sua presença, a gente precisa dela, a gente reconhece que precisa do Senhor aqui conosco. E aí Deus entra, amém? Outra coisa, a Bíblia diz em 1 João 4:8 que Deus é amor. Lembra disso? Deus é amor. O que é a base de uma família viver feliz? O que ela precisa ter? Amor. Precisa ter amor. Se Deus, que é amor, não estiver dentro daquela casa, o que vai acontecer? Se Deus não é convidado para estar numa casa e Ele é amor, o que não vai ter naquela casa? Não vai ter amor. Agora, se Ele é convidado, o amor vai estar presente. E aí, se Ele está ali, Ele vai dar para mim, para minha esposa, para você, para seu esposo, sua esposa, para seus filhos, vai dar tolerância, compreensão, disposição a perdoar, humildade a pedir o perdão, disposição de querer se preocupar com o outro, pensar como é que você pode agradar ou não a outra pessoa. Entendem isso? Entendem como é importante a presença de Deus? As famílias estão na condição que estão hoje porque falta Deus dentro das casas, falta Deus dentro dos lares. Mas quando a gente realiza esses atos simples do culto familiar, a gente está fazendo esse convite, porque se Deus não for convidado, quem é que vai entrar sem ser convidado? Não precisa nem dizer o nome, porque eu sei que você nem gosta de falar, e nem devemos, a gente não está aqui para falar dele. Mas alguém que não é educado como Deus vai entrar e vai fazer na nossa casa. Há 6 talhas ou potes que Jesus mandou encher de água para transformar a água em vinho. E eu quero usar essas 6 talhas como 6 atitudes para fortalecer o casamento, ok? A primeira talha, já mencionei isso aqui, humildade para reconhecer seus erros. A segunda talha, o perdão, oferecer o perdão, conceder, liberar o perdão quando o outro reconhece que errou. A terceira, estou reforçando algumas coisas aqui, palavras de admiração quando o outro faz algo bom. A tendência a gente é sempre ver só o que foi ruim, mas a gente deve também valorizar aquilo que foi bom.
Quarta talha, fazer coisas legais juntos, descobrir o que o outro gosta. Vocês já ouviram falar das 5 linguagens do amor? Já ouviram? Ninguém pode falar 5 linguagens do amor. É muito importante você saber qual é a linguagem. Quer ver uma coisa que eu errava no início do meu relacionamento? Eu gostava de estar presente na minha esposa. E eu criava uma expectativa assim, pensando, nossa, quando eu tenho isso aqui, eu comprava uns vestidos legais, assim, negócio bacana, coisa boa, não é essa tabajada, né? E quando eu dava, tá, ela ficava feliz, mas era aquela felicidade assim, obrigado. Eu, nossa, nós temos dinheirão e aquela cara de poucos amigos. Quando eu entendi, quando eu descobri essa linguagem, assim, linguagem do amor, eu descobri que a linguagem do amor dela não era presente. A última das 5 dela é presente. Amém, né? Podemos se gastar tanto. Mas ela também gosta de tempo, de qualidade. Isso para ela, né? Se eu paro, deixa eu fazer uma coisa. Olha que coisa simples, homens, escute como economizar. Se eu ficar do lado da minha esposa conversando com ela e deixar o celular assim a 5 metros, aquilo ali é a glória para ela. Olha que maravilha. Fácil, né? Porque ali eu estou dedicando aquele tempo só para ela. Então, descobrir como é que a outra pessoa funciona e fazer coisas que ela vai gostar e não porque eu sou o presente. Quer dizer, eu que gosto, não sou presente. Obrigado. Eu que gosto de presente. E aí eu queria dar para ela aquilo que eu gosto. Mas não é, tem que saber que o outro vai gostar e não fazer o que eu quero que faça para mim. Certo? A outra, se cuide, faz exercício, se arrume, come menos. Aqui. Pensa que a outra pessoa também, ela quer olhar você e pensar, puxa, que bacana, meu marido, minha esposa, se cuide. Não anda que nem uma vassoura piaçava dentro de casa. Se arruma, porque às vezes, já notou que a gente se arruma para os outros? Em casa a gente anda aquele pijama velho, aquela camisa de político. Aí quando vai sair para os outros ver, bota uma roupinha legal. Em casa, aquela catinga, cheirando zurrilho. Aí quando vai sair para os outros, aí passa perfume. E quem tem que conviver contigo tem que aguentar. E aí para os outros, que não estou nem aí para ti, aí a gente vai se arrumar. Então em casa também esteja apresentável a pessoa com quem você vai conviver. E finalmente, ore para o relacionamento. Orem juntos, façam o culto juntos. Escutem isso que eu estou falando para vocês, gente. Isso aqui é a coisa mais importante, tá? Eu brinco de vez em quando, mas isso aqui é muito sério. Tira o tempo. Eu sei que a vida de vocês é corrida, mas não é possível que não tenha 5 minutos no dia que vocês estão juntos. Pode ser até na hora que vai fazer a refeição, antes de se avançar na comida, dá aquela paradinha. Alguém, cada um recita o texto que mais gosta da Bíblia, faça uma oração junto. Olha, é simples. Mas esse ato sim está dizendo para Deus, Senhor, a gente quer o Senhor aqui, fica com a gente, nos ajude, nos dá sabedoria para conduzir nossa vida, nossa família. Amém? É difícil isso? É difícil? Vocês estão virando uma cara, mas eu falar um negócio de outro planeta, uma coisa simples. E finalmente, estou concluindo aqui, tá? Essa história quer mostrar quando Jesus transformou e eles assim, puxa, normalmente se espera melhor bebida no início. E depois, a festa está todo mundo faceiro ali, vai servindo, e você serviu o melhor no final. Normalmente a gente pensa assim, que o melhor relacionamento é o início, a novidade, a lua de mel, aquela coisa toda, que depois, né, o pastor Cunhon, a maioria de vocês sabem quem foi, ele falava sobre os 3 R's do casamento. Você sabe quais são os 3 R's do casamento? O primeiro R é o romantismo, quando casou, nos primeiros anos. Aí depois vem o realismo. A pessoa já viu que nem tudo que ela sonhou vai acontecer. E o terceiro é o reumatismo. Quando vira aquela desgraça. Não precisa ser necessariamente assim. Se Deus estiver presente, os anos posteriores podem ser tão bons quanto os anos iniciais. Amém? Porque o que traz a felicidade do relacionamento não são coisas, não é o vigor físico, é amor de verdade que está acima dessas coisas. Amém? O naufrágio do Titanic tem muitas histórias, você já ouviu muitas delas, assistiu o filme certamente, difícil encontrar alguém que não assistiu. E um dos fatos que aconteceu realmente naquela situação foi que quando o navio estava para afundar,
E deu aquele pânico, e o santo todo procurou um lugar, um bote salva-vidas. E por uma questão estética, não havia botes salva-vidas suficientes para todas as pessoas que estavam a bordo. E aí, então, na hora que as pessoas já estavam procurando um bote para se salvar, um casal, o senhor e a senhora Strauss, eles chegaram diante de um bote, e a senhora Strauss, então, ingressou no bote, e quando o senhor Strauss foi entrar no bote, o tripulante, o funcionário do navio, ele botou a mão no peito dele e disse assim: não, o senhor não pode entrar. A prioridade são crianças e mulheres. Os homens só poderão entrar se sobrar lugar depois. E ele, um educado, um cristão, ele na mesma hora acatou o que o funcionário disse e parou e foi dando um passo para trás, só que ele estava com as mãos dadas, ele estava segurando o braço da sua esposa, ajudando ela a entrar no barco. E quando o funcionário botou a mão no peito dele, ele parou, ele foi recuar para não entrar, mas ele tentou soltar o braço dela para ela ficar no barco, ele saía fora, respeitando, acatando a orientação. Ela firmou no braço dele e ele disse: não, amor, fica no barco. Não, se você não for entrar, eu também não vou ficar. E ela olhou nos olhos dele: escuta isso aqui. A senhora Strauss olhou no fundo dos olhos dele e disse assim: por 50 anos nós nunca nos separamos. Não vai ser agora que a gente vai se separar. E ela pegou e desceu do barco. E como não houve espaço para os homens nos barcos, eles morreram no naufrágio. As pessoas assistiram isso e essa história foi contada. Nem em face da morte, aquela esposa aceitou se separar. Porque quando a gente ama de verdade, quando Deus faz parte, é um casal cristão, nada separa a gente. Amém? Nem as diferenças, nem os defeitos, nem as crises, nem a luta da vida. Porque se Jesus estiver no nosso lar, Ele sempre vai ter uma solução. Amém? Nós vamos terminar cantando, vou chamar o pessoal do louvor. Você quer que a sua casa seja uma casa de bênção? Quem quer que a sua casa seja uma casa de bênção? Então cante com eles, cante com a gente, para que Deus abençoe o nosso lar, a nossa casa, e ela seja um pedacinho do céu.